Fala pessoal, tudo bem com vocês? Prazer imenso tê-los aqui comigo para falar de um dos temas mais polêmicos no universo da uso capião. A uso capião de bem público, se é possível, se não é possível. Aproveita você que está chegando aí, já deixa o seu like, isso mesmo, isso é bem importante aqui para o crescimento do canal. Deixa o seu like, clica para se inscrever em nosso canal, muito bacana. Constantemente temos trazendo aqui diversas dicas sobre advocacia, diversas dicas sobre regularização de imóveis, uso capião e inventário. Eu tenho certeza que vai crescer demais na sua carreira. Deixa o seu like, se inscreve e vem comigo. Olha, quando a gente fala de regularização de imóveis públicos através de uso capião, a gente precisa de muito cuidado. É um cenário, embora com jurisprudência, súmulas e afins, mas constantemente tem sofrido com algumas alterações. Por quê? A sociedade vai evoluindo, a situação de imóveis irregulares no Brasil é gigantesca. Essa situação de você ter que regularizar o seu imóvel, você tá com essas pendências de resguardar o direito à moradia é gigantesco, que faz com que o legislador e a jurisprudência tenham avançado em alguns sentidos, em algumas situações. Primeiramente, vamos analisar o caso clássico. Pessoal, entenda uma coisa: quando a gente está com um imóvel público, a gente precisa ter em mente que um bem público ele não pertence a uma pessoa, ele pertence a uma coletividade. E o fato desse bem público pertencer a uma coletividade faz com que não seja possível o uso capião. Porque isso é uma lógica até simples de entender. Pessoal, de certa forma eu estaria lesando um grande número de pessoas. Eu estou usufruindo sozinho de um bem que pertence a uma coletividade, então estou lesando um conjunto de pessoas. Então, em tese, não é possível a uso capião para esses bens que têm características públicas. Um exemplo, eu vou usucapilar um terreno que pertence a uma praça, um terreno que pertence a um terceiro, um terreno que pertence a fulano, a Beltrano, que é um ente público. Esse é o primeiro cenário. Vale uma observação interessante sobre o uso capião, e nem necessariamente sobre o uso capião, sobre posse. A posse entre particulares e particulares em prol do bem público pode ser apresentada. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que o seu João ele está exercendo a posse de uma escola abandonada. Ele está lá exercendo, a escola está abandonada, mas seu João está morando lá. Ele pode usar o capi? De forma nenhuma. Mas se por um acaso um terceiro, aqui B, foi lá e tentou invadir, tomar essa escola de seu João, nesse cenário, seu João pode movimentar normalmente as ações possessórias e afins. Isso não tem problema, ele está defendendo a posse. Ele não pode defender contra quem? Claro, contra o ente, imagina lá a prefeitura, que é uma escola municipal. Ele não pode defender contra o ente originário, dono do respectivo imóvel, mas contra terceiros não tem problema em relação à defesa dessa posse. Então, não é possível requerer o uso capião diretamente. Só, pessoal, que existem alguns bens públicos, por assim dizer, que têm algumas características especiais. E é aí onde a jurisprudência começou a avançar. Ele começou a trabalhar com empresas públicas, sociedades de economia mista. Pessoal, uma sociedade de economia mista, uma empresa pública, ela tem natureza, embora seja um ente público, tem um capital público ali envolvido. A sociedade de economia mista, mais 50%, a empresa pública, todo o capital, mas ela exerce funções de um ente privado. Ela exerce a vez de um ente privado. Então, a natureza jurídica dos bens dessa empresa são bens privados. Então, essas respectivas sociedades de economia mista, essas respectivas empresas públicas são suscetíveis ao uso capião. Sabe onde surgiu esse grande problema que ganhou esse destaque, chegou a essa natureza? Conforme as companhias de habitação. Muitos alunos, eu lembro no começo, quando a gente começou a desenvolver o trabalho do uso capião, vinham com o caso da Coab, Companhia de Habitação de São Paulo, de outros cenários. Essas companhias de habitação, que eram empresas públicas, sociedade de economia mista, que eram criadas com o instituto de auxiliar nessa configuração de moradia, ou seja, eles tinham taxas mais atrativas, tinham preços mais atrativos, conforme, consequentemente, vendiam seus imóveis. Então, eles ofereciam esses preços para que as pessoas pudessem comprar os imóveis. Em contrapartida, eles faziam esses avanços, também, claro que tem a contrapartida, em áreas pouco urbanizadas. Imagina, tem lá um bairro da cidade que não é tão urbanizado, um bairro da cidade que precisa de um avanço, então eles cediam esses capitais, seja a União, Estado, município, cedia um capital para essas empresas para, consequentemente, trazer esses avanços e vender por taxas mais bacanas esses respectivos imóveis nessas áreas a título de urbanização. Por isso vendeu muito e teve muitos cenários nessa situação. Ocorre que
Passados dias, ou essas empresas quebraram, essas empresas declararam falência, essas empresas tiveram inúmeros problemas, ou o que aconteceu também? O comprador não teve dinheiro para pagar, parou de pagar, mas também não foi tomada a sua residência, ele já vendeu para segundo, para terceiro, enfim, chegou ao cenário que às vezes esse imóvel estava com outras pessoas, às vezes esse imóvel, a empresa, você não tinha mais notícia da empresa, não tinha como dar continuidade, enfim. A realidade era que tinha um cliente que estava na moradia de uma casa, estava lá na casa não sei quanto tempo, não tinha como regularizar porque estava o nome da companhia, eles começaram a entrar com uso capião. Foi aí quando a jurisprudência começou a trabalhar esses julgados, permitindo a uso capião nesses cenários. Por quê? Porque diz, olha, isso aqui é um bem público, tá? Isso aqui é um bem público na característica, não é um bem privado, com a natureza de uma sociedade de economia mista, de empresa pública, como entidade privada, consequentemente seus bens são privados e, consequentemente, há o direito ao uso capião. Então, permitiu ao uso capião. Ele não segue a mesma tratativa como se fosse uma escola da prefeitura, como se fosse uma praça. É um bem de natureza privada suscetível ao uso capião. E esses cenários eles foram se repetindo ao longo dos tempos, seja a situação da uso capião, seja a situação de outras medidas de regularizar esses imóveis, de maneira que hoje a gente se encontra nesse limbo entre a impossibilidade de regularizar imóvel de uso capião e agora um passo muito avançado, analisar não só a questão da uso capião do imóvel em si, mas a própria natureza do titular do imóvel, que é o caso de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista. E existe, pessoal, um terceiro cenário que vocês podem estar enfrentando, que são imóveis sem registro algum. Temos três situações que eu gosto de falar e que merecem muita atenção de verdade. São imóveis sem registro algum, são imóveis que são registrados em nome da prefeitura e são as terras devolutas. Em cada um desses cenários você precisa analisar, porque em tese haveria um pressuposto que imóvel sem nenhum registro pertenceria a um ente público, e nem sempre é assim. Em alguns cenários você pode estar utilizando medidas de regularização, que é completamente diferente do imóvel que é literalmente registrado em nome desse ente público, que é uma terra devoluta também, que também é outra dinâmica que já pertence a outros entes. Terra devoluta também difere de imóvel em nome de registro algum, terras em nome de ninguém. Terra devoluta são terras específicas em algumas áreas do Brasil que recebem essa titularidade de terra devoluta, pessoal. Então, a uso capião hoje enfrenta esse cenário de ser impossível em algumas situações e analisar a natureza da própria pessoa constituinte do imóvel para saber se é possível ou não a respectiva uso capião. Foi pensando nessa realidade que eu criei algo inédito, que é o meu curso sobre uso capião judicial e extrajudicial. Eu ensino na prática todo passo a passo de uso capião, suas espécies, como lidar com as defesas em uso capião, qual o procedimento dessa ação, documentação e todos os atos que você deve seguir na construção de uma ação de uso capião. Para conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Clica agora mesmo, vem comigo conhecer o curso sobre uso capião judicial e extrajudicial. Vai ser uma oportunidade de transformar a sua carreira. O link vai estar na descrição. Clica agora mesmo e vem comigo.